Oi, oi meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Amanda e hoje a gente vem fazer um vídeo muito especial, um vídeo que eu me preparei bastante pra trazer aqui pra vocês. Tô aqui de cara lavada, saiu até uma maravilhosa aqui, uma espinha, não sei o que é isso aqui. Ai, que coisa feia, olha, tá marcando. Mas eu vim aqui, gente, agora são 9 horas da manhã, então eu falei assim, vou gravar esse vídeo porque hoje é um dia bastante, um pouco difícil, assim, sabe? Então vim contar pra vocês um pouquinho de quem é a Amanda, um pouco da história dela, do testemunho dela de vida, e por que hoje eu falo que eu sou uma pessoa que passa por tanta coisa e hoje eu me mantenho, assim, firme, sabe? Então eu vim contar pra vocês um pouquinho, porque vocês agora fazem parte de mim e o canal, ele é uma coisa que eu quero ter pra minha vida e quero crescer com isso, então acho muito legal contar essa experiência que eu tive pra vocês. Vou fechar a porta que ela tá fazendo barulho. Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vem comigo que agora vai ter um pouquinho de história aí. Talvez demore um pouquinho, tá, gente? Que eu vou partilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá, gente. Hoje, exatamente hoje é dia 14 de maio. Hoje fazem 5 anos que meu pai teve um AVC. Então eu vou contar um pouquinho. Quando eu tinha lá, hoje eu tenho 20 anos. E quando eu tinha 15, né? Quando eu fui no ano de 2016, no ano de 2016, eu tinha feito 15 anos, o meu sonho era ter uma festa de 15 anos, um aniversário, eu faço aniversário dia 1º de maio. Só que no dia meus pais não tinham condições de me dar uma festa de 15 anos. Meu pai, ele era caminhoneiro, minha mãe também trabalhava, então não tinha condição de me dar uma festa de 15 anos, né? E na época era meu sonho, enfim, era que eu tinha vontade, mas eu não teve como eu fazer, né? E aí o meu pai, ele me deu um presente, a gente comemorou. Fizeram esse, né, como que eu falo, uma festinha pra mim, pra poder comemorar esse momento, né? Então, aí beleza. Meu pai, ele é uma pessoa mais velha, né? Meu pai, ele tem 75 anos, ele já é uma pessoa de idade. Na época ele tinha, eu acho que era 71, 72, meu Deus. Ai, meu Deus, que filha desnaturada. Aí meu pai, ele é uma pessoa mais velha, então ele trabalhou a vida toda, desde os 7 anos, né? Sempre trabalhou muito, sempre trabalhou com caminhão, né? Quando era mais novo ele trabalhava em oficina, enfim. E aí eu fiz o meu aniversário, tudo bem, e tava tudo certo, né? Até aí tava caminhando, meu pai, ele ia voltar a trabalhar, porque ele era uma pessoa que não conseguia parar de trabalhar, ele tinha que estar trabalhando. E aí passou um tempo, meu pai passou 13 dias, né, do mês de maio. Eu comecei o mês muito bem, foi um mês, assim, foi muito emocionante, fiquei muito feliz. E aí passou 13 dias. O meu pai, a gente era numa manhã, do dia 14 de maio, e meu pai teve um AVC, né? E foi assim, foi bem difícil, foi bem chocante, assim, a imagem, foi bem triste, né? Hoje eu vejo como é importante as pessoas saberem, terem lá os primeiros socorros, né? Saber, porque é muito importante você ter um atendimento rápido para todos os tipos do que acontece, porque se o atendimento do meu pai não tivesse sido rápido, talvez ele não estaria aqui hoje comigo, né? Enfim, aí começou um período muito difícil da minha vida ali, porque eu tinha feito 15 anos, eu tava no ensino médio, eu tinha alguns sonhos pra fazer, eu queria fazer curso técnico emendado com o ensino médio, e aí eu vi desmoronar o negócio ali, porque eu fui pro ensino médio, né, tinha ido pro primeiro ano. E aí o que aconteceu? Meu pai ficou doente, aí ele foi direto, eu lembro que no dia ele foi direto pra UTI, foi um baque assim pra todo mundo aqui, porque é minha mãe, eu e o meu irmão menor, né, que hoje tem 16 anos, mas ele era mais novo ainda. Então foi um baque muito forte aí, ele foi pra UTI,
E nisso foi um período muito difícil para nós, porque ele estava lá e a gente estava com essa incerteza, né? E aí agora que vem o grande momento assim da minha vida, né? Que mudou muito. Eu sempre fui uma menina muito da igreja, uma pessoa muito fiel, assim, mas só que eu nunca tinha vivido uma experiência tão difícil, assim. Eu vejo que, infelizmente ou felizmente, às vezes a gente só aprende na dor, né? Então, eu vi o amor através da dor e eu acho isso muito difícil, sabe? Eu acho muito difícil e é legal quando a gente vê o amor pelo amor, né? E assim, eu fui ver como eu era amada através da dor que eu vivi, né? Se eu chorar aqui, gente, não fiquem. Não liguem, tá? Então vamos lá. E aí o meu pai foi pra UTI. E nisso, no primeiro mês, eu tinha que ir pra escola e eu me via perdida. Literalmente, gente, eu estava... Quem eram meus amigos na época olhavam pra mim, tipo, eu tava literalmente perdida. Tipo, eu ia pra escola, mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, gente. Era horrível, era assim, uma sensação, um vazio péssimo. E aí, como eu falei pra vocês que eu era da igreja, e aí foi onde eu me apeguei muito, muito, muito a Deus. Eu fui, assim, eu falo que eu tava no plano e eu fui, que eu senti o vazio, eu fui e me apeguei com Deus de uma forma extraordinária. Porque eu tenho certeza que nesse período eu só passei porque eu e minha família, a gente tava muito firme na fé e a gente tava muito ali, sabe? Muito junto. Então foi um período muito complicado. Aí, no primeiro mês, eu me apeguei e o meu pai foi piorando cada vez mais, né? Porque o AVC, ele teve um AVC isquêmico. Então, ele já tinha várias outras comorbidades, né? Já tinha outros problemas de saúde. Então, foi juntando tudo. E os médicos falavam, assim, que ele não ia sair, porque cada vez mais ia piorando o negócio, né? Então, teve o primeiro mês de maio pro mês de junho, eu rezava, assim, tipo, toda hora eu tava entregando, toda hora, eu tava ali numa intimidade, assim, extraordinária. Aí foi pro outro mês, era julho, no mês de junho pra julho, né? Foi um mês, assim, bem difícil. Foi um mês que minha mãe, ela ia todos os dias, né, visitar o meu pai. E teve um período que eu não tinha coragem de visitar ele. E depois Deus me deu também essa força para poder visitar o meu pai também na UTI, porque era bem difícil ver ele naquela situação. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, eu preciso dar um jeito, né? Preciso dar um jeito. E aí foi aonde eu rezava todos os dias. Eu não sei como eu fiz isso. Eu falo que hoje eu conto e eu falo que como Deus, ele modifica as pessoas, ele muda as pessoas da água pro vinho, porque isso é real, isso é fantástico. Fantástico mesmo, porque eu me lembro que eu acordava todos os dias 3 horas da manhã para poder rezar. Eu rezava o terço e eu falava assim, e eu entregava para Nossa Senhora sempre esteve do meu lado, né? E até que um dia foi esse dia, eu acho que foi o ápice, assim, que foi já indo pro mês de agosto, né? Hoje, indo pro mês de agosto, meu pai tava lá ainda e aquilo me atordoava, eu ficava mal e eu entrei também um pouco em depressão, desenvolvi ansiedade também nesse período. Então foi um período bem complicado, mas um período muito bonito, assim, né? Se a gente for parar pra pensar. E aí, minha mãe, ela teve um dia que minha mãe foi no hospital e aí o médico falou pra minha mãe que meu pai, ele tinha tido 3 paradas cardíacas, tinha tido 3 paradas cardíacas, e o rim dele tinha parado, ele tinha começado a fazer já uma sessão de hemodiálise e ele tinha pegado uma infecção generalizada. E esse dia eu não fui na UTI, porque eu ia alguns dias, mas exatamente esse dia eu não fui. E aí eu lembro que depois a minha mãe, o médico falou que era pra gente se preparar, né? Minha mãe
falou isso pra minha mãe. E eu lembro que a hora que minha mãe chegou em casa, ela me contou isso, eu desabei. Assim, eu literalmente desabei, porque o meu pai... O meu pai, ele é tudo pra mim. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa... já foi sempre muito apegada ao meu pai. Muito, 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 muito. O meu pai hoje é a coisa mais, assim... Todo mundo da minha família é muito importante, mas eu sou muito apegada ao meu pai. E aí, quando a minha mãe me contou isso, eu olhei assim pra ela e falei, nossa, ele vai sair de lá. Eu tinha essa certeza, só tinha essa certeza, gente. Eu tinha certeza que meu pai ia sair do UTI, ele ia vir pra casa, ele ia andar, ele ia... Eu tinha aquela certeza no meu coração de uma forma que eu nem sei explicar, sabe? E aí, minha mãe me contou isso, eu falei assim, nossa mãe, eu tenho certeza que meu pai vai voltar, ele vai voltar. E aí, beleza, passou, aí a gente foi dormir, e esse aqui foi o ápice, assim, do que aconteceu, né? A gente foi deitar e eu tava assim, pronto, minha mãe tava chorando muito, meu irmão também tava. E eu deitei, assim, na cama, eu entreguei, assim, tudo, assim, nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, eu não sei, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai trazer ele de volta. Eu sei, eu preciso que o Senhor traga, eu preciso, sabe? Eu pedia, e aí Jesus, eu falo que Jesus, ele é educado, e ele é educado, assim, para todas as ocasiões, assim, todas. Ele é muito educado, ele é sensacional. Ele bateu na porta do meu quarto. Eu tava deitada, eu tava, assim, eu não sei onde que eu tava, eu sei que eu tava deitada e eu tava de olho fechado e Jesus, ele bateu na minha porta do meu quarto e me perguntou, assim, se ele podia entrar. Eu falo que essa foi uma das experiências que eu vivi, assim, que não tem nem como... Ele bateu na porta do meu quarto e falou assim, filho, eu posso entrar? E eu ouvi, gente, é como se eu tivesse, eu contando aqui pra vocês, é como se eu estivesse vivendo isso, como se eu estivesse vivendo isso novamente, sabe? Ele bateu na porta do meu quarto, perguntou se eu podia entrar, e eu falei assim, pai, lógico que o senhor pode entrar. E ele entrou, e eu lembro que eu não consegui ver o rosto de Jesus, porque era uma luz muito, muito, muito forte, era assim... uma luz muito forte, sabe, gente? Eu não conseguia visualizar ali, e também eu não sou nem digna, né, de ver a face de Jesus. E aí, Jesus, ele chegou bem no cantinho, assim, do meu ouvido, e falou assim pra mim, filha, a tua fé vai trazer o teu pai de volta. E aí, naquele momento, a hora que Jesus falou aquilo pra mim, eu tive um estalo, assim, parece que, eu não sei, eu tive um estalo, eu comecei a chorar, eu senti o meu coração queimar de uma forma, assim, eu lembrando, assim, eu vivo todo momento de novo, o meu coração, ele esquentava tanto, e aí eu gritei, assim, eu tava deitada, eu gritei pra minha mãe, falei, mãe, o meu pai vai voltar, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que ele vai voltar. E aí... A minha mãe ouviu isso, meu irmão ouviu também, e eu tinha essa certeza, eu tinha certeza dentro do meu coração. A gente foi aí no outro dia eu fiz questão de ir no hospital para poder ver o meu pai. E aí o meu pai, o médico falou, foi impressionante, gente, foi impressionante. O médico falou assim pra minha mãe, eu não sei como, o que aconteceu, mas o rim dele voltou a funcionar. A afecção generalizada havia sumido, e que era pra gente agradecer muito, porque ele tava tendo melhoras, o quadro dele tinha melhorado, assim, de 50 para 100, sabe? Então foi assim, a hora que eu ouvi aquilo do médico, eu falei, gente, eu falei, nossa, Jesus, o Senhor é incrível. E Jesus, ele é fantástico, assim, fantástico. Aí, o que aconteceu? Eu saí de lá em êxtase, eu saí de lá muito, muito feliz,
Só que, e aí eu sabia que ia vir uma batalha muito mais difícil pela frente, né? E eu ainda, como uma menina de 15 anos, ainda pedi pra Jesus, falei assim, Jesus, não deixa meu pai lembrar de nada quando ele sair da UTI, porque eu tinha certeza que ele ia sair de lá e eu pedia pra Deus, Deus, não deixa meu pai lembrar de nada. Eu não quero que ele lembre das situações que ele passou lá dentro, de tudo que ele passou lá dentro. Eu não quero que ele lembre dessa dor, não sei, da tristeza. Eu não queria que ele se lembrasse desse momento, sabe? E eu pedia isso pra Jesus. E aí Jesus, ele... e ainda pedi também pra Jesus poder... Que o meu pai, isso já era mês de agosto. Pedi pra Jesus deixar meu pai vir pra casa, subir pro quarto... no dia 19 de agosto, que é o aniversário do meu pai. E aí eu pedi isso pra Deus, falei, Deus, deixa meu pai passar o aniversário dele no quarto, pra gente vir embora logo, né? E aí Deus, ele cumpriu, assim, ele realizou todos os meus pedidos, assim, da melhor forma possível, gente. Aí, dia 19 de agosto, meu pai subiu pro quarto. Hoje a gente pergunta pro meu pai se ele se lembra de alguma coisa, ele fala que ele não se lembra de nada. Então, assim, meu pai, ele é um testemunho vivo. A minha vida, assim, a minha família é um testemunho muito, muito, muito grande, assim, pra minha vida. Então, dentre os 15 anos até hoje, foi muito difícil passar por tudo isso, né? Eu tava no ensino médio, aí eu tive umas turbulências de faculdade, eu não conseguia entrar na faculdade. E hoje eu vejo que tá tudo bem, sabe? Porque às vezes a gente não realiza as coisas, mas é por um motivo maior. Então eu não entrei na faculdade, não fiz isso, não fiz aquilo, mas eu sinto que Deus tem preparado coisas incríveis assim para eu poder viver. Então, eu pensei em trazer o meu pai para eu contar esse testemunho junto com ele aqui, só que ele ia chorar, ele ia ficar emocionado e às vezes, tadinho, queria que ele partilhasse alguma coisa com vocês também, só que infelizmente o AVC, ele deixou algumas sequelas, né? Ele não consegue falar super bem, assim, a gente já entende o que ele fala, mas a gente não consegue entender muito, assim, né? E ele também tem algumas dificuldades também, né? Então, o AVC deixou essas coisas, mas o AVC também, eu falo que a doença me trouxe a vida, né? A vida de ver as coisas de uma forma diferente, de aprender o que é amar, porque depois que meu pai voltou pra casa, a gente passou por umas dificuldades, assim, que foi muito, muito, muito difícil. Eu brinco assim, eu falo com Deus eu brinco pra Deus, falo assim, Deus, o Senhor me fez uma pessoa alta, uma pessoa grande, porque você sabia que eu ia passar por dificuldades, porque eu que ajudo meu pai a tomar banho junto com a minha mãe. Na época, meu pai, ele veio acamado pra casa, então a gente passou uma fase aí com ele acamado dentro de casa, agora que ele anda, agora que ele... depois de bastante fisioterapia, né, mas a gente que dava banho nele, então eu fui uma menina que tinha que ter força para poder ajudar a minha mãe e ajudar meu pai, então hoje a gente cuida dele com o maior carinho, sabe, eu falo que o meu pai é a pessoa assim que se precisasse de qualquer coisa eu tava ali do lado dele, sabe, porque de tudo que ele fez pra mim, o mínimo que eu poderia retribuir pra ele é o mínimo que eu faço, sabe? Então, todo o amor que eu tenho por ele, todo o carinho que eu dou pra ele porque eu sinto que é o meu dever aqui e é até onde Deus dá a vida dele pra mim, né? Até onde Deus me levar e eu vou estar aqui cuidando muito, muito bem dele, junto com a minha mãe, com meu irmão, e a gente é muito feliz, assim, sabe? Então aí foi nessa fase, hoje eu tô com 20 anos, o meu pai ele já tá com 75, e a gente já passou por muita coisa, e aí hoje ele é muito feliz, eu sei que ele deve sofrer com algumas coisas também, né? E a gente passa por dificuldades também, e aí nessa quarentena eu encontrei a internet para poder fazer algumas coisas
porque eu me apaixonei pela maquiagem, me apaixonei por criar conteúdo. Então eu gosto dessa coisa, eu acho muito interessante, eu acho muito legal ver várias pessoas através de uma tela e você conhecer um pouquinho sobre ela através de uma tela de um celular, sabe? Então eu comecei a criar conteúdo pro Instagram, criar conteúdo pro YouTube e eu sou muito, muito feliz por isso e eu sei que Deus tem bastante planos pra mim, Deus tem bastante planos pra você, né? Deus, ele faz as coisas em cada detalhe, ele é incrível, ele é extraordinário. Hoje eu sei o porquê de tudo que eu passei. Às vezes ainda não entendo algumas coisas, mas eu sei que Deus, ele cuida de cada momento da minha vida. Então, gente, é isso. Queria partilhar um pouquinho com vocês desse meu testemunho, dessa minha história, para vocês saberem um pouquinho de quem é a Amanda, de quem que é a Amanda, por que ela aparece aqui, por que eu às vezes eu trago meu pai, porque meu pai, ele adora, gente, ele adora vir aparecer nos vídeos. Lá no Instagram, ele faz vários vídeos comigo. Quem não me segue lá, vai lá ver, vai lá assistir. Ele é incrível, é o amorzinho da minha vida. Eu queria ter trago ele, mas não deu, gente, até falei aqui pra vocês, tá? Mas, gente, se inscrevem no canal, deixa o like, tá bom? E compartilha, né? Compartilha para as pessoas verem que se Deus, ele cumpriu, se Deus, ele fez a minha vida virar da água pro vinho e eu me tornar uma pessoa totalmente diferente do que eu era uma criança. Hoje eu vejo eu com 20 anos, já passei por muita coisa aí, muita coisa, tenho uma carga e uma experiência assim bem grande, então Deus, ele pode fazer tudo de novo na sua vida também. Então acho legal as pessoas compartilharem testemunho, compartilharem o que Deus fez na vida delas, porque a gente tá aqui pra isso, pra gente mostrar quem é esse Deus, quem é esse Jesus que cuida, que cura e que ama demais. Então, gente, compartilha e é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo!